Se você algum dia pensou em criar um podcast, canal no YouTube, falar com a imprensa ou diretamente com o seu público, você precisa de Media Training. O Meio criou o curso Você na Mídia exatamente para essas pessoas. A jornalista Leila Sterenberg preparou a aula inaugural que você vai ver agora. Ela dá um resumo do que os alunos vão acessar no curso e também oferece dicas que, somente uma profissional com anos de experiência como ela consegue passar. Vamos ver? Olá, boa noite a todas e todos. Eu sou a Leila Sterenberg, jornalista. Talvez vocês me conheçam dos meus muitos anos de Globo News. E quem sabe, agora, vocês estejam acompanhando o que eu estou fazendo em programas que você encontra no YouTube e no Spotify. Eu brinco que eu ganho a vida com boas conversas. É basicamente fazendo entrevista que eu trabalho hoje. E essa é uma das formas de atuação dessa criatura chamada jornalista. Vocês hoje começam esse curso do canal Meio, Você na Mídia. E o que é um Media Training? Mídia é o plural de medium, de meio de comunicação. Hoje, considerando a importância dos meios digitais, a gente tem sim que pensar na comunicação de uma forma ampla, levando em conta Instagram, LinkedIn, o antigo Twitter, hoje X ou X. E eu acho que o Elon Musk devia ter sido orientado pela equipe de comunicação para se tocar de que a troca de nome não era uma boa, mas enfim, deixa para lá. Para completar a lista das redes mais pop, a gente também tem o TikTok, mas calma que a gente não está aqui para te ensinar a dancinha, nem para te transformar em influencer. Sendo que isso é até uma opção, né? Mas a gente vai te dar ferramentas para lidar melhor com a complexidade da comunicação digital e, por que não, com a velha e boa imprensa, que hoje, apesar do nome, é cada vez menos impressa. Antes de seguir em frente, eu só queria lembrar a todas e todos que essa aula é gratuita para os assinantes Premium do Meio, que assinante Premium ganha 20% de desconto na compra do curso, que pode ser feita assim que essa aula acabar. Dito isso, vamos lá. Quem é o jornalista ou a jornalista? Pois é, jornalista é esse bicho esquisito, olha só, que às vezes tem o TP que cai e a gente tem que se virar nos 30 aqui, por isso eu trouxe uma cola. Primeira lição do dia, sempre tem uma cola. Mas é o seguinte, vou fazer uma brincadeira declamando Fernando Pessoa, o poema Tabacaria, heterônimo Álvaro de Campos. Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Pois é, não pode haver tantos. Primeira lição do dia, influenciador, e eu digo isso porque há tantos e com tantos seguidores. Influenciador, gente, não é jornalista. O jornalista pode até ter dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de seguidores nessa ou naquela rede social. O jornalista pode sim influenciar a opinião pública por meio de análise, por meio de reportagens, por meio de entrevistas até. Só que existe uma ética, existem princípios para que o trabalho da gente ganhe esse nome, jornalismo. E aí se diferencia, claro, da produção de conteúdo digital, que é muito mais ampla, né? Pode ser um monte de coisa. Aí eu fui atrás de uma definição que vocês podem achar até careta, mas que dá um chão para a gente falar do que é o trabalho do jornalista. E são os princípios editoriais, sabe de quem? Do Grupo Globo, cuja importância no Brasil, vamos combinar, é indiscutível. Abre aspas. Jornalismo é o conjunto de atividades que, seguindo certas regras e princípios, produz um primeiro conhecimento sobre fatos e pessoas. Qualquer fato, qualquer pessoa, uma crise política grave, decisões governamentais com grande impacto na sociedade, uma guerra, uma descoberta científica, um desastre ambiental, mas também a narrativa de um atropelamento numa esquina movimentada, o surgimento de um buraco na rua, a descrição de um assalto à loja da esquina, um casamento real na Europa, as novas regras para a declaração do imposto de renda ou mesmo a biografia das celebridades instantâneas. O jornalismo é aquela atividade que permite um primeiro conhecimento de todos esses fenômenos, os complexos e os simples, com um grau aceitável de fidedignidade e correção, levando em conta as circunstâncias em que eles ocorrem. É, portanto, uma forma de apreensão da realidade
fecha aspas, e você já pode ter percebido que o meu TP voltou, né? TP vem a ser teleprompter, é um negocinho que vai passando as letrinhas e aí eu não preciso colar, mas na dúvida a gente fica com a cola na mão. Olha, o texto continua, esse do manual, explicando que houve o tempo em que se dizia que o jornalismo era a busca pela verdade dos fatos. Só que o que é verdade? Se a gente for a fundo na resposta a essa pergunta, a gente vai enveredar pela filosofia, né? Vai falar de Platão, dos seus antecessores e sucessores, e a gente não vai sair mais daqui hoje. Aí os princípios editoriais do Globo, do Grupo Globo, seguem. Abre aspas de novo. Pratica jornalismo todo veículo cujo propósito central seja conhecer, produzir conhecimento e informar. O veículo cujo objetivo central seja convencer, atrair adeptos, defender uma causa, faz propaganda e está na órbita do conhecimento, o outro da luta político-ideológica. Um faz uma coisa, o outro faz outra. Aí, segue aí com um exemplo. Um jornal de um partido político, por exemplo, não deixa de ser um jornal, mas não pratica jornalismo, não como definido aqui. Noticia os fatos, analisa-os, opina, mas sempre por um prisma, sempre com o viés do partido e sempre com um propósito, o de conquistar seguidores. Faz propaganda, algo bem diverso de um jornal generalista de informação. Esse noticia os fatos, analisa-os, opina, mas com a intenção consciente de não ter um viés, de tentar traduzir a realidade no limite das possibilidades, livre de prismas, produz conhecimento. Ufa, fecha aspas. A gente pode questionar essa definição? Pode dizer que o perfil do Globo ou do G1 no Instagram também quer seguidores? Pode. Pode pensar que qualquer grupo jornalístico tem um conselho editorial que vai ter determinados posicionamentos a respeito de determinados temas? Pode. A gente pode tornar essa discussão ainda mais complexa e lembrar que nos Estados Unidos, por exemplo, é praxe os jornais declararem o apoio a esse ou aquele candidato em eleições cruciais. Vai acontecer esse ano. Pode pensar que a revista The Economist, uma das melhores do mundo, eu adoro, uma das mais sérias, tem lá no editorial suas opiniões expressas com todas as letras e muito bem fundamentadas? Pode tudo isso. Mas não dá para dizer que New York Times e Economist não fazem bom jornalismo. Fazem mesmo. Para a gente entender por que isso é importante, bora voltar no tempo um pouquinho. Eu vou tentar resumir a história da imprensa sem deixar ninguém bocejar, tá? A palavra escrita começa a ser registrada em papiro, pergaminho, depois a gente tem livro manuscrito copiado à mão, até que aquele alemão, do qual todo mundo já ouviu falar, o Johannes Gutenberg, no fim do século XV, inventa a chamada prensa de tipos móveis. Isso é chave, como a gente sabe, para um monte de coisa, vai da reforma protestante ao iluminismo, passando pelo surgimento dos jornais e revistas. Você começa a ter efetivamente um debate público, que naturalmente é até o capítulo 2, porque é circunscrito à população alfabetizada, né? Também conhecida como elite, aristocracia, burguesia, por aí vai. A formação dos Estados Nacionais vem junto com projetos como a Escola Republicana Francesa. Aí a educação avança, mas o que democratiza de forma radical o acesso à informação é uma coisinha singela chamada rádio. Tem um monte de inventor que foi importante para isso, né? Todo mundo sabe do Hertz, do Marconi e tal. O fato é que há cerca de 100 anos, transmissões de rádio começam a acontecer. E a coisa se populariza nos anos 30. Todo mundo já viu filme sobre a Segunda Guerra Mundial, as pessoas acompanhando ali as notícias pelo rádio. Mas é surreal pensar em quanta coisa aconteceu com a comunicação em apenas um século, não é não? Todo mundo sabe que depois do rádio, a revolução seguinte foi a televisão. E que nesse meio tempo muita informação circulou também pelo cinema. A gente chegou a ter aqui no Brasil um produto chamado Atualidades Atlântida, uma espécie de noticiário que rolava antes dos filmes. Eu me lembro disso, isso entrega a idade, capaz de vocês lembrarem também. Quanto à televisão, houve momentos marcantes, tipo aquela transmissão ao vivo da coroação da Rainha Elizabeth II. Isso foi lá em 1953, 71 anos atrás. Daí a própria TV passa por avanços, né? Vem TV a cores, no lugar da preto e branco, aí tem o videotape, ou seja, a fita no lugar daquele filme de rolo. Isso agiliza um bocado a captação e a edição das notícias.
Depois vem a TV a cabo, né, que começa a se popularizar nos Estados Unidos nos anos 80, inaugura o jornalismo 24 horas com a CNN, e o próximo abalo sísmico, digamos assim, é a internet, né, ou a disseminação do acesso à internet nos anos 90, tipo anteontem. Então, se em 1991 o mundo estava assistindo boquiaberto aquela transmissão que a CNN fazia ao vivo, né, da Guerra do Golfo, 15 anos depois, em 2006, é criado o Twitter e aí qualquer pessoa pode dar notícias em tempo real. A barreira entre emissor e receptor é praticamente eliminada, fazendo com que qualquer um seja um produtor de conteúdo, né? Pelo menos em tese. Mesmo antes do Twitter, você já tem uma multiplicação de sites, blogs, redes sociais mais toscas, né, que vão ser a semente do que a gente tem hoje em dia, essa hiperconexão. E informação que é ser livre, diziam os caras visionários dos primórdios da internet. Eles estavam falando de sistema operacional, mas vale para informação de modo geral. Só que liberdade, essa liberdade toda, né, de produção e consumo de conteúdo, nessa história tem um plot twist. E se vocês são leitores assíduos do Pedro Doria, que vem a ser fundador aqui do Meio e colunista do Globo e do Estadão, vocês já sabem qual foi. Que plot twist foi esse? Eu vou citar um trecho da coluna do Pedro, publicada em 12 de janeiro desse ano, caso vocês queiram catar e ler tudo. Abre aspas. Antes de a comunicação se concentrar nas redes, ela ocorria numa internet descentralizada. O conteúdo não chegava a nós íamos a ele, escolhíamos os blogs que queríamos ler, os sites noticiosos. Ainda antes, no mundo analógico, cada grande cidade tinha 2 jornais, umas 5 rádios importantes, mais 4 ou 5 canais de TV com muita programação local. A primeira mudança é que recebemos boa parte de nossa informação por redes concentradas em 3 grandes companhias: Meta, responsável por Facebook e Instagram, Google, responsável pelo YouTube, e ByteDance, ou seja, TikTok. Há outras 3 redes bastante menores, X ou X, né, ou Twitter, Snapchat e Quai. É um trust global, diz ele. A segunda mudança é que não escolhemos o que vamos ler, programas baseados em inteligência artificial escolhem o que leremos e o algoritmo usa 2 critérios. Um que nos agrupa por aqueles interesses comuns, outro que oferece conteúdo que mobiliza as nossas emoções de forma mais intensa. Algoritmos cuidadosamente desenvolvidos escolhem quem tem voz e quem não tem no debate público, se estamos expostos a mais ideias radicais, se estamos brigando mais, se estamos mais intolerantes. Tudo se concentra nesse ponto, fecha aspas. Estava citando o Pedro até aqui. Pessoal, é por isso que o jornalismo profissional é importante. Jornalismo profissional e imprensa livre, sem querer ser cabotina ou só cafona, são sim aliados da democracia, com fiscalização do poder, né, de modo geral, com promoção de cidadania, com exposição de diversidade de opiniões, até denunciando abusos aos direitos humanos, etc, etc. Eu não sei quem aqui conhece o filósofo coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han. Hoje faz um sucesso danado, né, esse filósofo com livrinhos que ele escreveu durante a pandemia, e um deles, para quem tiver curiosidade, é A Crise da Narração. Mais umas citaçõezinhas então rápidas, prometo que vão ser as últimas. Abre aspas. Atualmente fala-se muito em narrativa, paradoxalmente o uso inflacionário de narrativas revela uma crise narrativa em meio a um barulhento storytelling, a um vácuo narrativo que se manifesta como um vazio de sentido, como desorientação. Ele abre o livro dessa forma. E lá adiante, segue, abre aspas, a crise narrativa da modernidade se deve ao fato de que o mundo está inundado de informações. Eu não vou me aprofundar muito, né, nas ideias dele, elas são um bocado ancoradas no Walter Benjamin, ele cita um bocado o Heidegger. O fato é que, sendo bem direta, né, nessa enxurrada de informação a que a gente é submetido o tempo todo, o bom jornalismo talvez ajude na tal narração, né, na organização da informação, na curadoria. E se jornalismo é importante, falar com jornalista é importante, e é por isso que esse curso é importante, bingo! Vamos então resumir que conteúdo vocês vão ter. São 2 aulas
com a Natália Lima, 2 com a Elis Monteiro, 2 comigo. A Natália, ela é jornalista com mais de 15 anos de experiência em atividades como análise de mídia, assessoria de imprensa, gestão de crises, elaboração e execução de projetos de comunicação. Atualmente, ela é diretora da área de treinamentos da Oficina, que é uma agência do Grupo Impress, responsável pela capacitação de porta-vozes da área pública e privada. Ela é especialista em Media Training, já aplicou treinamentos a centenas de executivos e gestores públicos e privados. A Natália é responsável pelo desenvolvimento e realização de capacitações em comunicação para iniciativa privada, então, e para órgãos e instituições de diversos setores do judiciário e da área financeira de clientes como BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Ministério Público do Trabalho, Agência Nacional de Aviação Civil, Ministério da Saúde, etc. A Elis, ela é consultora de marketing digital e professora universitária. É jornalista de formação, trabalha com tecnologia e internet há 26 anos. É consultora de marketing e marketing digital, já trabalhou com mais de 100 empresas, entre elas Coca-Cola, Instituto Coca-Cola, MIT, TV Globo, Globosat, Repsol, Shell, Ajinomoto, Samarco, OSX, Supermercados Guanabara, Grupo Editorial Record, Editora Sextante, Sebrae, Sesc, Senac, Museu do Amanhã, Firjan, Naturgia ou Naturgia, eu nunca sei, Rede Record e Médicos Sem Fronteiras, sendo que tem outros clientes aí nessa lista, esses só são alguns. Ela é docente de MBAs e pós-graduações de marketing e marketing digital na Fundação Getúlio Vargas, no IBMEC e na Escola Superior de Propaganda e Marketing, entre outras coisas. E eu também sou jornalista, eu tenho hoje um pé na Escola de Comunicação da FGV, outro no Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE, e um outro, tem 3 pés atualmente, no Instituto Brasil-Israel, o IB, um bocado de sigla, uma sopa de letrinha. Para esses 3 clientes, digamos assim, eu desenvolvi programas de entrevistas, que no caso da FGV tem mais cara de podcast, ainda que também com vídeo, né? Um videocast, vídeo podcast, chame como quiser. Também na FGV eu estou no momento em fase de pré-produção de um documentário que vai falar de inteligência artificial e democracia. Além disso, eu dou os primeiros passos na seara dos cursos e, além desse do canal Meio, a partir de quarta-feira, dia 6 de março, eu vou ser mediadora do curso do SEBRE, a mudança do clima em foco, que acho que vai ser bem legal para quem se interessar. Eu também tenho feito moderação de debates, que o pessoal gosta de adjetivar como sendo de alto nível, né? Que é uma tradução para conversa com gente que tem poder de decisão, que é formadora de opinião, com o perdão da rima, enfim. Eu moderei os debates de abertura dos trabalhos do B20, que é o grupo de engajamento do empresariado no G20, também participei da Conferência Amazônia e Novas Economias, promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração. Aí eu mediei o debate de abertura, entrevistei o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, o ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Outros clientes recentes foram Fundação Konrad Adenauer, Shell, Associação Nacional dos Tribunais de Contas, a LIDE, a Esfera, por aí vai. Eu faço media training também com alguma frequência, normalmente em parceria com agências de comunicação como FSB e Aliarp. E nos meus 23 anos de Globo News eu fiz um bocado de coisa, fui âncora do Especial de Domingo, apresentei o Arquivo N, fui do time dos programas Milênio, Sem Fronteiras, Globo News Especial. Eu colaborei com Cidades e Soluções, com o Mundo S.A., com o Almanac, entrevistei um bando de gente graúda, tipo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmytro Kuleba, a Christine Lagarde, que hoje é presidente do Banco Central Europeu, na época era ministra francesa. Eu inventei um programa chamado Clube dos Correspondentes, e séries especiais também, como Um Século de Arquitetura, Ano da Alemanha no Brasil, Além da Guerra. Fiz com o Nelson Garrone, que alguns de vocês talvez conheçam na coluna do Garrone, uma grande reportagem na Namíbia sobre o primeiro genocídio do século XX. Dirigi e produzi em parceria com o canal Filos o documentário Cartas da Bessarabia, que você pode ver no Globoplay. Também virei a maluca das línguas, fazendo tradução simultânea em inglês, francês, espanhol, alemão, italiano e hoje eu sou doido bastante para estudar russo e hebraico. Mas vamos ao que interessa, que é o conteúdo, né, das 6 aulas gravadas que vocês vão ter. A Natália vai falar na primeira aula sobre os desafios de ser um porta-voz nessa era da hiperconexão. Por que é importante falar de forma assertiva, preparada, levando em conta
o contexto e o público-alvo. Ela dá dicas para construir o que a gente pode chamar de comunicação eficaz, com a construção das mensagens-chave, uma expressão da qual vocês vão ouvir falar muito nesse curso. Ela fala também de como adaptar essa comunicação às diversas plataformas. Daí, na segunda aula, ela foca no relacionamento com a imprensa, por que ela é importante e como ela pode ter impacto na percepção pública. Por que é importante você ser uma fonte confiável para os jornalistas, o que só acontece quando você fornece informação precisa e relevante. Eu vou falar disso também. Ela mostra formas para se sair bem em entrevistas, mantendo foco nas tais mensagens-chave, mesmo em situações adversas. E elas existem, são bem frequentes. Aí a gente vai ter as aulas da Elis. Vou tomar uma aguinha antes disso, porque estou falando. Água, aliás, para quem é porta-voz, é muito importante. A Elis, ela trata principalmente da prevenção e da gestão de crises nos ambientes digitais, especialmente em redes sociais. Vai falar dos conceitos fundamentais de crise, incluindo definições, tipos de crise, sinais de alerta para identificar quando uma crise está se formando. Fala da importância da velocidade de resposta durante uma crise, da transparência na comunicação, da liderança eficaz, do protagonismo em situações de exposição negativa e da necessidade de jogar junto com a comunidade. Já nas minhas aulas, eu falo um tanto de quem são ou de quem somos nós, os jornalistas, com quem vocês possivelmente vão lidar ao se relacionarem com a imprensa, né? Falo um pouco de como é que funciona a cabeça do jornalista e do que a gente espera de uma fonte ou de um entrevistado. Eu falo também das diferentes interações que você pode vir a ter, seja para fornecer só um dado ou posicionamento rapidinho, seja para dar uma entrevista formal, que vai ser publicada como texto, ou com áudio e vídeo, que por sua vez pode ser ao vivo ou gravada. Isso aí é a primeira aula. Na segunda aula eu dou dicas bem práticas para reduzir a tensão antes de uma entrevista e para falar melhor. Que exercícios você pode fazer para projetar melhor a voz, ter uma dicção mais clara e até para você se sentir mais confiante e transmitir mais segurança ao falar. Acho que vocês vão se divertir um bocado nessa segunda aula. Eu pago mico, então é para dar risada, mas são dicas úteis. Tudo isso dito, eu quero agradecer ao Canal Meio pelo convite para essa aula inaugural, que é sempre uma responsa, né? Porque eu posso vender o peixe direitinho ou estragar tudo, azedar esse peixe. E agradecer também a atenção de vocês até aqui. Acho que esse curso ele é uma iniciativa muito bacana para dar uma relativa democratizada num conteúdo que normalmente fica restrito a grandes empresas, a políticos já graduados que podem contratar um media training sob medida. Aqui é um conteúdo assim, prêt-à-porter, mas não é fast fashion, tipo baratinho, tá? As meninas e eu nos empenhamos muito em produzir as aulas para vocês. Aliás, um dos pontos fortes desse curso do Meio é a interação com os alunos e alunas nos encontros ao vivo. Vão ser 3 momentos interativos com cada uma de nós. O da Natália vai ser no dia 14 de março, o meu no dia 21 e o da Elis no dia 27 de março. Realmente espero que vocês tenham curtido, gostado aí dessa apresentação, dessa palhinha do que é o curso. Espero que vocês se inscrevam, se vocês ainda não se inscreveram nesse curso. Espero que vocês tenham entendido que ele vai ser muito legal, uma oportunidade especial. Então assistam às aulas gravadas, depois participem nas interações com a gente e nos vemos no próximo encontro. Até lá! Gostou da aula inaugural? Então se cadastra no Você na Mídia. É um curso com a cara do meio, direto, mão na massa, acessível e interativo, misturando aulas gravadas com encontros online. Saiba tudo em cursos.canalmeio.com.br. A gente espera você lá.